a gente vai começar agora com um talk show com a Carol Marino mediando. Carol, se puder vir para cá para frente. Obrigado aí pela parceria. A Carol sempre faz as reportagens de capa da revista Inovativos, também sempre traz alguns conteúdos muito legais com a gente, é uma baita jornalista reconhecida aí no mercado. E o setor de saúde, como o Vitor falou, a gente tem um comitê que está puxando essa maturidade de digitalização, era um setor que tinha muito delay de inovação, porque mexe com vidas, regulação muito restritiva. A telesaúde ficou em banho-maria há mais de 4 anos, se não fosse, né, a pandemia, talvez demorasse mais 4, não sabemos. E aí conseguimos montar um comitê em março de 2020 para levar a maturidade que a gente tem em outros setores mais digitalizados para o setor de saúde. Hoje somos lá em torno de 20 a 25 health techs, grupos diversos lá representativos, e um deles é o Dr. Consulta, que até o título é Hack the Health, né? O Renato abraçou esse título muito legal. Pode vir, Renato, por favor. CEO do Dr. Consulta, vai contar um pouquinho da bagagem de toda a história. Satisfação é nossa. Então a gente começa agora com um talk show, papo bem descontraído entre os dois, compartilhar a experiência, a vivência aí. Como que vocês estão hackeando o sistema de saúde aqui no Brasil? Está com vocês, valeu. Boa noite. Boa noite, eu falei já, né? Sou Caroline Marino, jornalista, contribuo bastante aí para Inovativos. Tive o prazer de escrever a capa sobre o Dr. Consulta. E então, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, Renato, da sua carreira, né? Os principais desafios e experiências para você chegar onde você está hoje, né? À frente do Dr. Consulta, que vem fazendo um trabalho muito bacana, né? De disrupção mesmo do setor, de aumentar o acesso à saúde, que é super importante. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar acompanhando os eventos do clube, da mídia também, e vou estar aí no congresso. Muito legal, tá um prazer aqui, tá uma honra estar com vocês. Bom, minha história não é tão interessante, né? Mas vou tomar o tempo de vocês aqui, em vez de ouvir uma música raiz de Florianópolis, vamos falar um pouquinho da gente. Bom, eu sou formado em odontologia, sou dentista. Eu sou a 3ª geração que fatura nas bocas na minha família. Neto, filho de dentista, enfim. E eu sou cofundador da Odontoprev. Não sei se vocês conhecem. É a maior operadora de planos odontológicos da América Latina, né? A gente fundou a companhia em... Não, foi em 87. Acho que a maioria aqui não tinha nascido ainda. A gente fundou a companhia em 87. Naquela época não existia fundo de VC, não existia startup, não tinha nada disso. Tudo que a gente fazia com o suor do rosto e com muito trabalho, né? Éramos 5 dentistas, na verdade eu convidei os outros 4 para a gente comprar uma clínica lá. Eu tive que vender meu Fusca 75. Meu Fusca 75, em 87, para você ver como é que a coisa era feia, né? E eu morava aqui pertinho, e a clínica ficava para lá da Robert Kennedy, em Vedeiros, perto de Parelheiros, tá? E eu perdi meu Fusca para ir até lá, então imagina como é que era para ir para lá, né? E a gente fundou a Odontoprev lá nessa época, em 87. Bom, correndo com a história, a companhia cresceu, a gente ganhou liderança de mercado, a gente viveu a implementação da Lei 9656, que regulamentou o setor de saúde. A gente, em 98, 11 anos depois, recebemos um investimento de um fundo de private equity, junto com o DASA, vi que tem gente aqui da DASA, né? Nós disputamos o mesmo fundo, né, para investir na gente, que ia investir no DASA. Eu sou amigo do fundador, eu sou da época da fundação da DASA, sou amigo do Dr. Caio Auriemo, muito amigo dele. E esse fundo entrou, a gente caminhou com esse fundo 8 anos, fizemos nosso IPO em 2006, também foi um dos primeiros IPOs da história do Brasil em saúde. Antes do nosso só tinha tido o da DASA, a gente fez tudo sempre junto, e o da Medial Saúde, né? E a gente fez inclusive antes da Amil.
Fizemos IPO em 2006, em 2009 o Bradesco ficou nosso sócio, em 2014 o Bradesco comprou o controle da Odontoprev e foi quando eu saí. Eu passei o bastão lá para o pessoal do Bradesco e aí eu saí para empreender em outros negócios de saúde. Hoje eu sou empreendedor de várias empresas de saúde, mas a que eu mais me dediquei foi o Doutor Consulta, né? Logo que eu saí da Odontoprev, eu tive um estágio na Qualicorp, eu sou amigo do Júnior, ajudei ele com alguns projetos lá, enfim. Mas depois o Tomás, que é o fundador do Doutor Consulta, me convidou para entrar como investidor e no conselho do Doutor Consulta. Eu fiquei muito orgulhoso do convite, entrei no conselho, entrei como investidor e fiquei no conselho alguns anos e acabei assumindo como CEO em 2019, novembro de 2019, um pouquinho antes do Cato entrar, né? O Cato entrou em fevereiro de 2020, nosso CTO aqui, brilhante CTO, e a gente logo encarou uma Covid pela frente. Mas, enfim, aí nós assumimos lá o Doutor Consulta com uma missão de... Acho que vocês conhecem um pouquinho, acho que a próxima pergunta é sobre o Doutor Consulta. Eu ia te perguntar, assim, eu tenho alguns números aqui que eu acho que são muito legais de serem divididos, que mostram a potência do Doutor Consulta, né? A potência de avançar e de crescer de uma maneira muito rápida. Os últimos números que eu tenho aqui, a empresa já atendeu quase 3 milhões de pessoas. Ela conta com 1.400 médicos cadastrados, todos com opção de atendimento por telemedicina, que foi uma das novidades, né, depois da pandemia, e mais de 3.000 serviços entre exames, vacinas, fisioterapia, acupuntura, odontologia e cirurgia de baixa complexidade. E tem ainda parceria com cerca de 20 hospitais. Então, são dados que mostram esse potencial de crescimento, né, de uma empresa nova, né, pensando na nova economia. Então, eu acho muito legal entender como é que foi esse início, porque eu sei que vocês começaram na comunidade, né, dentro da periferia. Então, como é que foi esse avanço, né, quais foram os primeiros passos do Doutor Consulta? Bom, os louros da telemedicina são do Cato, tá? Quando chegou a pandemia, ele entrou na companhia em fevereiro de 2020, 15 dias depois chegou a pandemia. Eu sentei com ele, me lembro exatamente que eu sentei com ele, com o nosso CEO, e falei, vocês têm uma semana para entregar a telemedicina. Eles entregaram em 9 dias corridos. Tinha que ser muito rápido, né? Muito rápido. Mas isso porque, primeiro, temos um time muito competente lá, mas também a gente tem uma equipe, um time de tecnologia próprio, né? A gente desenvolve as nossas aplicações, nossos sistemas, aplicativos, enfim, tudo dentro de casa, né? E a gente já tinha uma plataforma tecnológica robusta, a gente já tinha prontuário, já tinha, enfim, uma série de coisas de sistemas para lançar uma telemedicina, já tinha um médico com os protocolos clínicos, enfim, por alguns ajustes que nós fizemos e colocar a teleconferência, né, nessa operação. E aí lançamos em 9 dias. Esse foi só um parênteses para mostrar a agilidade que a gente faz as coisas e como a gente procura ser inovativo também. Mas o Doutor Consulta nasceu de um grande sonho do Tomás, né, de um conformismo, inclusive, ele é de uma família de médicos, né, o pai dele é um médico bastante importante, e de dar acesso às pessoas a uma saúde privada, de qualidade, para encurtar as filas da saúde, né? Tanto as filas do setor público, também como dos planos de saúde, até porque plano de saúde no Brasil é um artigo de luxo, é quase que um artigo de luxo, né? Apenas 23% da população brasileira tem acesso. É muito caro, é ineficiente e também muitas vezes não chega na expectativa que as pessoas têm sobre uma operação de saúde. Então, esse era o grande sonho, né? E aí, o desafio foi levar isso para dentro de uma favela. Então, o Doutor Consulta começou dentro da favela de Heliópolis, né? Levando médicos do Einstein, do Sírio, médicos muito bem conceituados para atender ali, né? Obviamente que o Tomás até brinca que
aquela brincadeira da bactéria de vulcão. Uma bactéria que vive no vulcão, vive em qualquer lugar, né? Mesma coisa, se der certo na favela, vai dar certo em qualquer lugar, porque é um ambiente absolutamente hostil em todos os sentidos, né? Muito bem, esse foi o começo, né? E obviamente que essas coisas, quem é fundador aqui de startup, ou já trabalhou em startup, em early stage, sabe que você vai modelando as coisas ao longo da vida da companhia, né? Você vai tomando decisões. Então, uma decisão foi sair da favela, mas ficar na periferia, ficar na porta da favela e não dentro da favela, porque realmente é muito complicado. Mas, enfim, a gente conseguiu escalar o modelo, né? A gente abriu vários centros médicos na região metropolitana de São Paulo. Então, houveram algumas fases da companhia, uma primeiro do conceito, de colocar de pé o conceito, e depois de escalar o conceito, e a gente conseguiu, foi bem sucedido, né? A gente, naquela época, foi rotulado como clínicas populares, né? A gente criou um novo segmento dentro de um setor complexo, que é o setor de saúde. Foi bom, porque isso dá um PR importante para nós, né? O brasileiro tem mania de rotular as coisas, né? Quer dizer, ele olha um troço ali que ele não sabe, é plano de saúde? Não, não é plano de saúde. É saúde pública? Não, não é saúde pública. Isso é uma policlínica? Não, não é uma policlínica. Isso é um cartão? Isso é um agendamento de consulta? Não, não é nada disso. Então isso aí é clínica popular. E ficou sendo clínica popular porque a gente dava acesso, consulta barata, enfim. Mas logo as pessoas começaram a entender que era uma health tech de saúde. Acho que uma das primeiras que recebeu essa designação, né, de health tech, porque tudo foi possível, porque a gente sempre fez tudo a gente sempre desenvolveu tudo em cima de uma plataforma tecnológica. É uma plataforma bastante robusta, né? Obviamente que vai passando por ajustes, e também a gente vai inovando bastante coisa ao longo dos anos. E, por fim, a gente chegou numa época que a gente escalou, mas chegou o Covid. Quando chegou o Covid, e agora, hein, meu? A gente não deixa de ser um varejo de saúde, né? As pessoas saem de casa para ir lá no Doutor Consulta. Depois que nós lançamos a telemedicina, as pessoas começaram também a se consultar online com a gente. Mas a saúde, ela não se completa no atendimento virtual. Você tem o toque, você tem a parte humanizada, você tem os exames, né? Quer dizer, que você precisa, em algum momento, estar com o médico, né? Então, hoje a gente é um modelo híbrido, quer dizer, a gente tem uma experiência digital muito bacana, desde a hora que você quer escolher um médico, um centro médico, uma especialidade, você faz tudo online, você consegue agendar online, você consegue pagar online, enfim, então você pode até fazer a consulta online, né? Mas a gente consegue agregar isso também numa experiência física, né? Você pode ir ao centro médico e você também encontra vários diferenciais lá, várias aplicações lá, e a gente hoje é um ecossistema absolutamente completo, né? Em termos de saúde primária e secundária. E isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo da vida, né? O paciente, ele precisa, esse paciente, né? Porque, de novo, nós estamos falando da classe, nós nos ajustamos na classe C e depois B. Tá? Hoje é BC que a gente está atendendo hoje. Tem A, tem classe A, mas é coisa de 5%. Tem classe D, mas é muito pouco, porque essa pessoa realmente não tem acesso. É muito difícil. Tem dinheiro nem para pagar a condução para ir até o centro médico, apesar da gente estar bem espalhado por aí, né? Mas esse cara da classe D é o sistema público que vai atender ele, né? Então a gente ficou ali no B e no C, né? Muito bem. Mas mesmo assim, B e C são pessoas que não têm condições de pagar plano de saúde e querem sair da fila da saúde pública. E a gente precisava entender que a gente precisava entregar um portfólio completo para eles. Então hoje o Doutor Consulta é absolutamente completo. Eu tenho mais de 60 especialidades médicas, mais da metade delas estão também no online. A gente faz todos os tipos de exame de imagem, verticalizados, tomografia, ressonância, ultrassom, raio-x. Às vezes as pessoas não sabem disso, mas a gente faz exames que até para atenção secundária são
são complexos, como a tomografia e ressonância, equipamentos nossos, né? Raio-X, mamografia, ultrassom, colonoscopia, endoscopia, tudo a gente faz. E também todo o portfólio de exames de análises clínicas completo. E aí onde é que está também a essência do nosso negócio? Aí vem a grande essência do negócio do Doutor Consulta. É colocar o paciente e o médico no centro de todas as decisões. Tudo que a gente faz pensando no paciente, faz pensando no médico, né? Até o fato de a gente ter um portfólio completo, né? Um one-stop shop, onde ele vai lá e encontra tudo. Tem coisa que não dá margem? Tem, mas o paciente tem que ter tudo lá, né? Ele tem que ter todas as especialidades lá. Quando ele vai numa atenção primária, que ele não sabe o que ele tem e precisa de um especialista, é lá que ele vai resolver. Ele tem que resolver tudo lá, né? E outra coisa, só a gente verticalizando isso que a gente consegue ter um preço mais justo, um preço que cabe no bolso de todo mundo, né? Então a gente verticalizou tudo isso para que a gente fizesse o esforço de dar esse acesso. A gente teve, já passamos por épocas que a gente terceirizava a parte de exames. É um parceiro que está ali, competente e tal, mas que leva uma parte da margem na cadeia. E a gente precisava ser mais barato. Então, vamos verticalizar esse negócio para a gente dar acesso realmente para as pessoas. E isso tudo pensando no paciente. E aí a gente é muito dentro dessa tecnologia, dentro desse DNA da companhia, né? A gente é absolutamente data-driven. A gente não faz nada. Lá no Doutor Consulta não existe a palavra eu acho que. Acho que vai estudar, vai levantar os dados, vai levantar os números. Acho que aqui não existe. Então, é uma companhia guiada por dados, né? A gente sempre se preocupou muito da forma como a gente obtém os dados, como a gente armazena os dados e como é que a gente analisa os dados, né? E todas as decisões são baseadas em dados e colocando o paciente e o médico em primeiro lugar, no centro. Isto é o nosso grande drive, né? Dentro dos nossos valores, outra coisa, né? O Doutor Consulta, a gente conseguiu construir ao longo dos anos uma cultura muito boa, né? Até ontem nós estávamos falando sobre isso com a galera toda, né? Dentro do planejamento estratégico para o próximo ano. O Doutor Consulta, ele tem um propósito maravilhoso, né? Quer dizer, é o que a gente costuma dizer, é fácil você falar o que a empresa faz e para quem ela faz, mas o porquê ela faz é difícil, né? Só as empresas de propósito que conseguem ter um porquê. E é o nosso caso, que a gente até falava em salvar vidas. Hoje não é mais só salvar vidas, é cuidar das pessoas. Salvando vidas também, mas é cuidar das pessoas. A gente valoriza demais o nosso cliente. A gente sabe que o paciente, na hora que ele busca a gente, né, e principalmente uma pessoa de classe C, uma pessoa que não tem grana, entendeu? Ele está no pior momento da vida dele de ansiedade, né? Pô, eu tenho um caroço, eu quero saber o que é esse caroço. Pode ser um câncer, isso pode me matar. Será que eu vou ter dinheiro para tratar disso? Será que eu vou ter dinheiro para diagnosticar, fazer o melhor diagnóstico? Então você atende a pessoa no pior momento da vida dele. Ele está ali num momento de ansiedade, de preocupação. As pessoas levam o acompanhante, o filho leva a mãe leva o filho. Quer dizer, e a gente criou um ambiente muito legal, né, da experiência do paciente. Só para vocês terem uma ideia, o nosso NPS hoje é 84, mas o NPS do nosso cartão, de quem tem assinatura do Doutor Consulta, está em 91. E quem tem, aí vem a novidade. Nós hoje... Não vou contar, depois eu falo do NPS da novidade. Mas, enfim, então a gente faz tudo pelo paciente, dá a melhor experiência para ele, para a gente atender ele com afeto, atender ele com carinho, um atendimento humanizado, inclusive nos nossos valores. Um dos principais valores que nós temos somos todos cuidadores, né? Então, e a gente cuida um dos outros, não é só do paciente, não é só do médico, é também do fornecedor, são os colegas dentro do Doutor Consulta, enfim, todos os stakeholders que estão em torno da nossa operação. Então, assim, isso que a gente quis montar, né? E eu acho que o Doutor Consulta escalou rápido, escalou forte, né? Hoje é uma companhia sustentável, né?
break vamos, quer dizer, não é mais... Hoje é uma equipe, uma companhia que, enfim, está pronta para realmente consolidar o modelo na região metropolitana de São Paulo, para depois, quem sabe, a gente expandir para fora. Agora sim. Eu tenho a oportunidade de entrevistar muitos empreendedores, né? E ouvindo você falar, Renato, tem uma coisa que é muito forte, né? Que é o propósito da empresa. É isso que faz com que as empresas realmente consigam ir para frente, ter sucesso, né? Esse propósito tão claro, que é cuidar do paciente e que ele consiga, né? Como a gente estava conversando, cuidar de tudo em um lugar só, sem precisar ir a vários lugares. E aí eu queria que você falasse um pouco de toda a tecnologia por trás, né? Eu lembro que na matéria que eu fiz com você, vocês falaram muito de inteligência artificial, né? De dados. Então, quais são as principais tecnologias hoje usadas pela empresa para conseguir possibilitar esse atendimento de qualidade, humanizado também, e atendendo todos os pilares da saúde? Bom, a tecnologia para nós é fundamental, né? De novo, não é o nosso fim, mas é o nosso meio para chegar no fim do cuidar das pessoas, né? E a gente só conseguiu ser acessível, de fato, com muita tecnologia, né? Então, por exemplo, posso citar alguns exemplos aqui. O nosso próprio prontuário eletrônico. É um prontuário que a gente desenvolveu dentro de casa, aplicado para nós, onde a gente armazena todos os dados, todos os pacientes. Então, o cara faz uma consulta, o médico acompanha para o prontuário, joga todas as informações, ele faz um exame, o resultado do exame vai para o prontuário, vem para o aplicativo do paciente, o aplicativo nós desenvolvemos, nossa página na internet nós desenvolvemos, toda a integração dos exames com o prontuário eletrônico nós desenvolvemos nossa telemedicina. A gente tem várias aplicações de algoritmos de inteligência artificial para melhorar a escala do médico, quer dizer, nós lançamos um algoritmo para melhorar a escala de médicos, melhorar a oferta de médicos, que nós temos 70 mil opções de agendamentos, né? Eu posso colocar, por exemplo, eu tenho um slot na segunda-feira de manhã no Centro Médico do Tatuapé. O que eu coloco lá? Eu tenho 70 mil opções. Então, eu vou colocar aquilo que funciona. E aí o algoritmo fala, olha, coloca tal especialidade lá. Nós saímos de uma ocupação de 68% para 94% com esse sistema de escala aí. E tudo desenvolvido lá dentro de casa. A gente tem um outro sistema de inteligência artificial também, que usa um algoritmo, para montar escala de colaboradores. Porque são vários centros médicos, vários colaboradores, vários slots de especialidades. Quer dizer, então você tem exames, você tem procedimentos que você precisa de um auxiliar, você precisa de um enfermeiro, de um auxiliar, de um técnico de enfermagem, um operador de máquina. Então a gente também monta, a gente batizou de solver, a gente monta toda a escala de todo o suporte, o staff de suporte do centro médico através de inteligência artificial. A gente, na época da pandemia, a gente queria acelerar o atendimento das pessoas para que as pessoas não ficassem muito tempo dentro do centro médico para evitar contaminação cruzada. E nós não paramos na pandemia, né? Os planos de saúde e o SUS pararam de atender procedimentos eletivos e nós continuamos. Então, nós fizemos muitas automações dentro do centro médico para facilitar o auto-check-in do paciente. Enfim, então, consulta hoje de retorno, ele não conversa com ninguém. Ele vai fazer o check-in, vai para a consulta e vai embora. Entendeu? Quer dizer, então, é muita automação. Então, são inúmeras aplicações que a gente tem hoje dentro do centro médico. E uma delas que é bem legal também são os protocolos clínicos, né? Quer dizer, a forma como, também por algoritmos, né? A gente captura todas as informações do paciente, inclusive dos exames, a anamnese do médico, e o sistema propõe para o médico quais exames ele tem que pedir, da maneira mais racional possível. Menor quantidade de exames para se chegar no melhor diagnóstico possível. Hoje a gente prescreve, em média, 2,5 exames por consulta. É muito baixo isso, é muito bom. Isso economiza, traz uma economia. Fica caro. Por tantos exames pedidos, às vezes até duplicação de exames, enfim. Exatamente.
A gente está aqui com um tempinho apertado, então eu queria que você falasse um pouco, que eu estou curiosa também, que a gente falou um pouquinho antes, quais são as novidades do Doutor Consulta, né? O que vocês estão planejando oferecer e fazer nos próximos meses e para 2023? Bom, recentemente a gente fez uma rodada de investimento, né? Foi a nossa série D. Entrou um novo investidor na companhia. Hoje o Doutor Consulta é como se fosse uma corporation. Nós temos um cap table de investidores bastante robusto. São vários fundos que investem hoje. Já fizemos a série D recente. E para essa série D, para a gente fazer, quer dizer, o que está programado com o dinheiro da série D, o que nós estamos fazendo? Nós estamos saindo de um modelo que até hoje, essencialmente, era um modelo out of pocket, né? Onde a pessoa entra no nosso site, entra no nosso aplicativo, vai até o Doutor Consulta, compra uma consulta, compra um exame, compra um check-up, compra um atendimento de odontologia, fisioterapia, tudo isso a gente faz lá. Só que ele comprava avulso, né? E é muito mais inteligente para ele, é mais econômico para ele e melhor para nós privilegiar o modelo de recorrência, né? Então nós estamos indo para um modelo de recorrência. Nós começamos esse ano com 5% da nossa receita vindo de modelos de recorrência e hoje já está em 30%, saindo de 5% para 30%. Né? E não é que a receita diminuiu, a receita aumentou. Né? Mas esse é o nosso plano. Então, o que nós fizemos? Nós lançamos uma assinatura do Doutor Consulta. Então, hoje, o paciente não compra simplesmente uma consulta avulsa, ele se torna um membro fiel, né? E aí ele, para vocês terem uma ideia, uma consulta de 120 cai para R$50. É muito mais economia para o paciente. E tem desconto de 30% em qualquer exame, pagando uma assinatura de R$30. Economicamente, a conta fecha muito na cabeça do paciente. E mais do que isso, ele se torna fiel. E ele estando fiel, ele entra numa linha de cuidado. Nós criamos linhas de cuidado. Então, se o cara é um cara que não tem dinheiro para ter plano de saúde, e ele tem uma diabetes, ele é um crônico, ele é hipertenso, ele é cardiopata, enfim, qualquer coisa que ele tenha, ele precisa entrar numa linha de cuidado, como qualquer um de nós aqui. Não é porque não tem plano de saúde que não está numa linha de cuidado. Ele tem que estar numa linha de cuidado. E isso o SUS não propõe para ninguém. Nós conseguimos propor. Então ele entra numa linha de cuidado que ele começa a pagar com muito mais desconto, mas se torna um paciente fiel, melhora o nosso LTV, melhora o nosso LTV sobre CAC, e a gente consegue ser muito mais acessível para ele. Então isso é uma novidade. E a outra novidade é que, além disso, nós lançamos um plano de saúde. Né? Na verdade, no finalzinho do ano passado, eu conheci no meio da pandemia, eu conheci uma galera que estava fundando uma operadora chamada Cuidar-me, não sei se vocês já ouviram falar, é uma health tech early stage também, e os caras me chamaram para ser investidor na pessoa física e tal, eu falei que tinha conflito, não dava, mas que eu queria lançar um plano de saúde com eles. Isso evoluiu, nós lançamos um plano de saúde em parceria, eles precisavam captar uma grana, nós fizemos a série A deles, ficamos sócios, investimos na operadora, isso foi na virada do ano, esse ano agora, e com opção de compra de controle, que a gente está executando. A gente está muito feliz com a experiência com eles e eles com a gente. Né? Então, eles vêm para dentro do Doutor Consulta e a gente fica uma coisa só. Chama Cuidar-me, é um plano de saúde do Doutor Consulta, um plano acessível. Né? É um plano que, por ter o Doutor Consulta na atenção primária e secundária, com as linhas de cuidado, com toda essa racionalidade, a gente é low cost, mas só que em cima de um modelo assistencial, de fato, que é o Doutor Consulta. Nasceu em cima do Doutor Consulta. Então, olhando até para o mercado de saúde, a gente está rampando super bem, né? Muito bem. A gente, em 8, 9 meses de operação, batemos 13 mil vidas, é quase que o dobro do que as outras health techs de plano de saúde estão fazendo. E aí o NPS é 94 do pessoal da Cuidar. Você está cumprindo bem o que você 94 que eu estava falando do NPS, 94. Então, assim, é o cara que não pode ter o plano de saúde, ele encontrou uma possibilidade de ter plano de saúde, aonde ele já se tratava. E olha que interessante.
Nós estamos vendendo através de corretores, né? Mais de 30% das pessoas que compraram o nosso plano de um corretor que vende seguros já usavam o doutor consulta. Então é o que o cara precisava, é o que ele queria. Então, dentro da nossa faixa B e C, tem um carinha lá que tem uma grana, que pode ter um plano de saúde, ele pode também estar integrado com a alta complexidade, que é o que nós fizemos. Só que a gente está desenvolvendo agora um monte de ferramentas para levar eficiência, mas colocando o paciente no centro da decisão. Desenvolvendo linhas de cuidado, nós vamos desenvolver uma plataforma de linhas de cuidados, nós vamos desenvolver as linhas de cuidados, nós estamos integrando com hospitais, né? A gente hoje já é um modelo integrado, né? Quer dizer, o médico já tem todas as informações. Nós vamos levar a nossa informação para a alta complexidade, e quando ele sai da alta complexidade e volta para baixa, ele traz os dados e a gente vai atuar. Então, essa acho que é a grande novidade, quer dizer, a gente não vai ficar preso ao modelo out of pocket apenas, a gente está indo para um modelo de assinatura, já um movimento que começou na virada do ano, com uma assinatura ou até com o plano de saúde completo. E é isso que a gente vai apostar nos próximos anos. Renato, muito obrigada. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, fica muito claro a importância de olhar o seu cliente, né, de uma forma geral, tendo um propósito muito claro. Isso faz com que as empresas consigam crescer, né, e nesse mundo tão competitivo, com tantos players, e se manter nesse crescimento e oferecendo novidade para os clientes. Muito obrigada. Obrigado aqui pelo convite, né? Meu último recado, eu acho que é legal essa história do propósito, né? Você está dentro de uma empresa de propósito, está dentro do negócio de propósito, é saúde, é assim, né? Eu estou há mais de 30 anos nesse negócio, né? A gente sabe bem como é que é, mas é muito legal. Quer dizer, e de novo, acho que vocês aqui são uma comunidade que olha para a experiência do consumidor, né? E isso é fundamental. A nossa existência, nós estamos aqui para isso, estamos aqui para servir as pessoas, né? E da melhor maneira possível, né? Eu vi que aqui na apresentação, a maioria de vocês estão ligados diretamente à área com o consumidor, né? A experiência do consumidor. E eu acho que é uma coisa que a gente investe muito, acho que as empresas que hoje estão se destacando nos seus segmentos são as empresas que pensam no consumidor, mas de uma forma realmente completa, né? E é isso, nós estamos aqui para fazer isso. Então, se nós estamos para um modelo, obviamente que financeiramente vale a pena, mas se nós estamos indo para um modelo de, por exemplo, de assinatura, é porque a gente também sabe que vale a pena para o paciente, é bom, e ele está acreditando nisso, está rampando rápido. Ele fala, porra, esses caras vão ter maneira de cuidado específica para mim, individualizada. Vamos ter. Então o cara adere. Então é isso. Acho que esse é o recado. Quer dizer, a gente está aqui para servir os nossos clientes e disruptar, né, o nosso setor. É isso aí. Obrigada. Obrigado, Pedro. Vamos abrir para pergunta? Acho que o Renato trouxe uma experiência muito bacana de vida, de conquistas profissionais também, então deve ter despertado muitos insights aí em vocês. Então a gente queria abrir para pergunta, um de cada vez, mas acho que é uma troca rica. Bora lá. O que motiva a classe A? Você falou dos 5% ali, né, que são parte da carteira de vocês. O que motiva eles a aderir ao programa, ao plano de vocês, seja o grão ou assinatura? Só para entender o perfil de quem busca esse tipo de serviço. Ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Eu diria que o que não motiva é o preconceito, né? Começa por aí. Eu ouvi muito disso, tá? A gente lançou um plano, vou contar uma historinha, a gente lançou um plano para testar se funcionava esse negócio do plano de saúde. Nós lançamos um plano juntos com a Sul América. Nós temos um plano com a Sul América, chamado Direto Sampa, né? É o Direto Sampa branco, que tem o azul também. E eu me lembro que eu sentei com o Gabriel Portela, na época era o CEO da Sul América, amigo de muitos anos, e ele falou assim, Renatão, como é que eu vou juntar o azul classe A da Sul América com a azul classe C do Doutor Consulta? Isso não vai dar certo. E a resposta que eu dei foi exatamente essa, porque você tem preconceito. A hora que você conhecer a nossa operação, a forma que a gente lida com os pacientes, os equipamentos que a gente tem, a qualidade dos médicos, você vai ver que
esse preconceito é bobo, né? Então, essa faixa da classe A que trata com a gente é o cara que está afim de um atendimento honesto, de preço justo, de qualidade e ágil. Entendeu? Que é o que ele encontra no Doutor Consulta. Então, tem muitas pessoas que têm plano de saúde que vão ao Doutor Consulta e pedem reembolso nos seus planos, né? E a gente está percebendo ao longo dos anos, porque, veja bem, você chega no Doutor Consulta, é uma cadeira simples, uma cadeira de plástico, né? As salas são divididas por divisórias, né? Não é alvenaria. Quer dizer, para ser acessível, né? Mas é tudo muito limpo, tudo muito em ordem, a qualidade dos equipamentos são fantásticos. Ó, nós temos um equipamento de uma ressonância magnética de globo ocular, que tem 3 em São Paulo, uma está lá no Doutor Consulta. O médico que nos assessorou, que é nosso sócio, é um dos maiores oftalmologistas de São Paulo, Danilo Soriano, inclusive tem consultório aqui do lado, né? Então a gente procura fazer tudo com muita honestidade, de melhor qualidade, os melhores médicos. O médico gosta de trabalhar lá porque ele tem todos os recursos que ele precisa, né? Então aí é uma quebra desse paradigma do preconceito, né? De que não, eu quero marcar a consulta no médico lá nos Jardins, que não sei o quê, parará. Mas a hora que ele percebe que ele tem um serviço ágil, de qualidade, enfim, e que vai ter uma visão holística completa dele, ele quebra esse paradigma e vem. Então, desculpa, eu acho que é mais isso. Eu acho que é um pouco mais do preconceito, e até porque a gente era chamado de clínica popular também, né? Renato, pode fazer pergunta polêmica ou não? Pode, quem está falando? Aqui, ó. Tá lá. Tem 2 estudos acontecendo, um no Canadá e um nos Estados Unidos, trazendo uma discussão de que o NPS não é a melhor métrica para medir a percepção de qualidade, né? Ele traz aquela discussão de que o médico, como stakeholder, ele consegue reverter qualquer experiência ruim na pré-consulta. Então, o agendamento foi ruim, mas no momento em que o paciente passa pelo médico, ele, estou bem, o senso de confiança na entidade médica tem colocado em xeque a validade do NPS no mercado de saúde. Como é que você enxerga isso e vocês têm usado outras métricas além do NPS para poder fazer medição de percepção de qualidade? Olha, para nós o principal é o NPS, tá? A gente sabe disso, que isso que está colocando, tá? A gente já mexeu bastante na forma que a gente analisa o NPS. Então, por exemplo, a gente mandava a pesquisa para o cliente quando saía do centro médico depois de 10 horas, 12 horas, entendeu? A gente mandava também, na hora que ele saiu, ele já recebia. Então, a gente foi dosando para ver qual que era a melhor hora para tirar essa impressão de que, pô, eu fui atendido aqui agora, eu vou responder por este atendimento, né? Então, primeiro, isso a gente foi dosando, tá? Então, hoje, ele vai responder essa pesquisa umas 3 horas depois que ele saiu, não é imediatamente logo depois que ele saiu, né? Mas o questionário aborda tantos assuntos, não é só o atendimento médico, né? Fala do agendamento, do pagamento, enfim, mas da limpeza, da forma como foi atendido a recepção, enfim, tudo isso. Quer dizer, o questionário é longo, tá? Não é um questionário só ligado ao médico. E ele tem vamos dizer assim, ele foi montado de um jeito que é para tentar tirar ao máximo essa questão dele responder aquilo que você, enfim, ele está um pouco contaminado pelo atendimento. Porque ele também pode carcar a caneta ali na resposta se o médico, por exemplo, cancelou. Ele não foi atendido. Por exemplo, isso acontece, né? Quem aqui já não teve cancelamento de consulta, né? Enfim, então ele pode ter gostado ou pode também não ter gostado do atendimento do médico, né? Ou da recepção, enfim. E aí fica aquela má impressão. Então, a gente monta o questionário de um jeito para tentar eliminar isso. Mas a gente também faz uma outra pesquisa, tá? A gente contrata, porque é aquela velha história, né? Quer dizer, tem uma brincadeira daquele telefone, como é que era o que quebrou lá? Era aquele que tinha tecladozinho, agora me esqueci.
BlackBerry, né? A história do BlackBerry. O BlackBerry fazia pesquisa de NPS, ele dava 100 o negócio lá. Só que cada vez tinha menos gente querendo usar BlackBerry. Os que usavam, gostavam, né? Então a gente hoje contrata um instituto que nos ajuda nessa percepção. Então a gente entrevista também, a gente faz uma pesquisa, mais de uma vez por ano, com pessoas que não são os nossos clientes. Eu quero entender o cara que não foi, por que ele não foi? Ou o cara que foi, por que ele não voltou? Né? Então, a gente não usa só o NPS, a gente usa também outras pesquisas, outras formas de você medir. Né? E diga-se passagem, para nós é mais importante saber por que o cara não foi. Né? Só para você ter uma ideia, passaram já cerca de 3 milhões de pessoas no Doutor Consulta. No mercado endereçado, de 9 milhões. Quero saber o que os outros 6 milhões não foram? 9 milhões em todos os municípios da Grande São Paulo, inclusive os que nós não estamos presentes. Tá? O cara pode se deslocar, ele pode pegar uma condução e vir. Eu quero saber por que esse cara não veio. Até fizemos um trabalho recente agora com a Bain Company, que também está nos ajudando. Então a gente também não se prende só ao NPS. A gente olha para outros indicadores para montar o nosso cenário. Né? Acho que tinha uma pergunta Renato, ali. Eu vou perguntar, aproveitar o gancho ali, aproveitar também nosso relacionamento de alguns tempos aí, para também fazer uma provocação, tá? Então são 2 perguntas em uma. Até pelo fato do meu histórico no comércio digital, trabalhei com telecom, a gente compara setores, né? Dando um olhar de floresta e não de árvore. Se você pegar o mercado de telecom, por ser regulado, assim como de saúde, já tem uma obrigação de publicar índices de resolução de problema, né? No caso do setor de saúde, não há obrigação, por exemplo, de publicar um dado que é fundamental para todo consumidor decidir, que é o desfecho clínico. Eu posso ter um incrível NPS, mas meus desfechos clínicos talvez sejam ruins, Mais ou menos. né? E para eu comparar um plano com outro, esse dado é fundamental. Talvez o Einstein tenha, talvez, tá, gente? Um indicador menor do que um plano pequeno, que tem um indicador de desfecho clínico muito melhor. Ou seja, os casos que entraram lá, de fato, teve um resultado positivo, a pessoa saiu bem. Então, assim, por que esses indicadores, se vocês têm esses indicadores internos, né, porque eles são essenciais, e por que isso, ao seu ver, não é um dado que deveria ser obrigatório, até porque é um setor regulado? E a segunda provocação, que é o seguinte: muito do comércio digital, que trabalha justamente com os dados, passa a antecipar cenários. Para quê? Para que não haja o problema, certo? E o mercado todo de saúde, ao meu ver, na maioria dos casos, ele está estruturado para diagnosticar e remediar, ao invés de antecipar e prevenir. Eu não quero que o paciente pise no hospital. Se eu esperar esse paciente pisar no hospital, é custo. Talvez seja mais barato eu antecipar e prevenir. Mas para isso eu vou precisar de muito dado. Ou mais, eu vou precisar ir até o paciente, não o paciente vir até mim. E quando a gente olha para as health techs que estão surgindo hoje, elas ainda acabam centradas em diagnosticar e remediar. Deixa o problema chegar para daí eu ver o que eu faço. Então, se você pegar hoje num PS, um pronto-socorro público, eu tenho a sensação que pelo menos metade das pessoas que estão lá não precisavam estar lá. Ou estavam com sintoma gripal, que poderia ser resolvido com uma telemedicina, um encaminhamento, ou uma situação que resolveria por orientação. E está lá ocupando um espaço físico e presencial que outras pessoas com necessidades reais teriam, para uma agilidade de atendimento, para o encaminhamento correto, para uma emergência. É um pronto-socorro, uma emergência, assim. Precisa de um socorro real ali agora. Então, assim, são essas duas questões. Desfecho,
publicação de desfecho clínico, que vários outros mercados publicam. E o outro é, o que falta para antecipar e prevenir ao invés de diagnosticar e remediar? Vocês têm tempo? Hein? O cara de Florianópolis não vai mais cantar aqui hoje. Alô, um pitch de 2 minutos, pitch elevator. Aí ferrou agora, hein? Não, ô Vitor, essa tua pergunta é maravilhosa, tá? E eu gostaria de ter umas 5 horas para te responder, porque aí eu vou te passar o racional do nosso plano de saúde. É o tema do próximo Clube AX, então, hein? Que é exatamente esse. O que acontece? Em termos de inovação, já que nós estamos falando de inovação, né? Nós inovamos na remuneração do médico. Nós somos a primeira empresa no Brasil que paga médico por desfecho clínico na atenção primária e secundária. E não é só no Brasil, o mundo inteiro está tentando ir para este caminho. A ineficiência do setor de saúde não é um luxo do Brasil. O PIB americano, 17% do PIB americano vai pelo ralo, pela ineficiência do setor de saúde americano. 17% de um PIBão, não um PIBinho que nem o nosso, que aqui é 9%. Em relação ao PIB, eles gastam o dobro, só que no PIBão. Quer dizer, olha o tamanho da ineficiência do setor, tá? E isso é no mundo inteiro. Essa busca da eficiência, e uma delas, uma tese, e que a gente está provando ela que é verdadeira, é você pagar o médico por desfecho clínico. Vocês aqui nas suas empresas devem ter painéis de metas, KPIs, vocês ganham por performance, né? O bônus no final do ano, o stock option de vocês, vem se vocês tiverem uma boa performance. O médico não quer ser avaliado assim. Ou melhor, o setor não quer ser avaliado assim. É o famoso fee for service. Atendeu, pagou. Ah, resolveu o problema do cara? Não sei. Eu estava lá. Eu estava lá, fiz a consulta e não sei se resolveu. Tá? Não me importa isso. Então, o nosso modelo hoje, a gente inovou isso no final de 2019, que nós começamos, e obviamente que a gente vem aperfeiçoando. Não é de ontem isso, é desde 2019. Então, a parte da remuneração do médico é por desfecho clínico. Então a gente olha o que melhorou na saúde, vou ser bastante caricato aqui, bastante sintético, né? Você olha o que melhorou na saúde do teu paciente, você vai ganhar mais. Entendeu? E a gente já opera assim desde 2019. Então isso está no nosso DNA já, e o médico gosta. O médico no começo torce o nariz, mas depois ele gosta. Ele fala, porra, tem alguém me valorizando. Eu sou bom, eu estudo. Eu me esmero aqui, porra, eu salvei um cara, curei o cara, porra, eu tenho que ganhar mais. Ele vai ganhar mais, ele gosta disso. O bom médico gosta disso. Não é aquele que está lá para ocupar o horário. Esse médico gosta. Então a gente se deu muito bem nesse modelo. Então o nosso modelo é em cima disso, mas isso é uma ineficiência do setor de saúde no mundo inteiro, não é só no Brasil. Tá? Então o setor de saúde no Brasil... Agora eu estou voltando lá para trás, tá, Vitor? 80 anos atrás. Né? O nosso modelo é inspirado no modelo americano, hospitalocêntrico. Pode ver que as primeiras operadoras de plano de saúde que apareceram no Brasil, Medial Saúde, Intermédica, Interclínica, os Unimed, barará, 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 nasceram dentro de hospitais. Né? A famosa GNDI foi o Paulo Barbante que começou dentro do Hospital São Camilo, aqui na Pompeia. Né? A AP Vida, lá do Nordeste, faz parte de sucesso. A AP é o Hospital Antônio Prudente. Eu conheço o seu Cândido, o velho Cândido, dessa época. Nasceu dentro do hospital. Então, a Interclínicas nasceu dentro do Oswaldo Cruz e do Samaritano. E assim as empresas apareceram. Né? Então, esse modelo hospitalocêntrico, ele, por natureza... ele usa o plano de saúde para captar paciente para dentro dos seus hospitais. E o plano de saúde passou a ser o melhor modelo de financiamento do mundo, da saúde. É uma mutualidade. Todos nós aqui pagamos um plano de saúde, mas são 2 ou 3 ou 4 que, no cálculo atorial, vão lá e usam o hospital e todo mundo paga. Aí no outro mês é você que usa, depois é o outro.
é um modelo de financiamento, né, de mutualidade. Então, essa é a deturpação do modelo. O modelo não é bom por causa disso. Então, ele é idealizado para as pessoas se ajudarem econômico-financeiramente. Quando alguém vai para o hospital, todo mundo paga a conta do cara e divide a conta. Quando eu precisar, os outros vão dividir a minha conta também. Então, o modelo não é de tirar o cara do hospital, é de dar uma solução quando ele vai para o hospital, né? E a gente está virando esse racional. Então, o nosso modelo nasceu aonde? No hospital? Não, nós nascemos na atenção primária e secundária. E aí, o que eu falo para a imprensa sempre, né? Nós criamos o primeiro modelo semi-verticalizado que existe no mundo. Por que semi-verticalizado? A gente é verticalizado na atenção primária e secundária. Eu preciso ter hospital? Não, eu não preciso ter hospital. Por que não precisamos ter hospital? Porque eu tenho médico, eu tenho protocolo, eu tenho prontuário, eu sei de tudo que está acontecendo na vida do meu paciente, individualmente, tenho a linha de cuidado do cara. Ah, mas o cara precisa ir para o hospital. Ele vai para o hospital. Esse cara precisa ir para o hospital. Ah, teve um acidente na rua, teve um AVC, teve um infarto. Esse vai para o hospital. É um acidente. Muito bem. Mas quando ele vai para o hospital, está tudo empacotado. Nosso modelo é de empacotamento do hospital. Então, se um cara vai fazer uma cirurgia cardíaca, tem preço fixo. Não tem aquele negócio, usou mais gás, usou mais luva, usou mais agulha, ficou um dia a mais, paga mais, conta aberta. Não, a conta fechada. Então ele vai, e esse é o modelo que nós criamos, nosso plano da Cuidar é assim. Então agora o Vitor levantou a bola, eu estou falando um pouquinho também por que nós somos mais acessíveis e mais eficientes. Porque o nosso modelo é um modelo, de novo, centrado em quem? Centrado no paciente e no médico. Quando a gente fala que é centrado no paciente e no médico, não é da boca para fora. A gente pensa em tudo. Você entendeu? Quer dizer, até na hora de que o cara, quando ele precisar da alta complexidade. E aí o hospital lá empacotado. Terminou? Manda de volta. Se ele ficar 5 dias ou 1 mês no hospital, o preço é o mesmo. Está no cálculo autorial que o hospital fez. E a gente acordou. Aí ele volta, aí ele entra de novo no modelo de médicos que estão incentivados pelo desfecho clínico. Então, quando o médico está incentivado pelo desfecho clínico, o que ele incentiva? Ele é o maior formador de opinião da cadeia. O que ele incentiva? Botar o paciente na linha de cuidado. Pegar o diabético e falar assim, negão, você vai, aqui está o nutricionista, aqui está a sua coisa, eu vou te fazer o teu exame de glicemia, de colesterol a cada 3 meses, e se melhorar eu vou ganhar mais. Então eu vou convencer esse cara a entrar na linha de cuidado. Vai ter os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem que vão ajudar. Mas enfim, esse é o nosso modelo. Então você levantou a bola, é isso aí. Agora, por que não é regulado assim? Né? Por que o desfecho não é regulado? Deveria, eu concordo com você. Né? Meu tempo acabou. Mas acho que Renato... Mas só rapidamente, quer dizer, também tem o lado, vamos dizer assim, eu preciso tomar cuidado com o que eu vou falar, mas você tem o lado também institucional, vamos dizer assim, do setor, né, do médico, que não quer ser regulado, você entendeu? Agora, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela regula o setor de planos de saúde, né? Quem regula os médicos é o Conselho Regional de Medicina, a Anvisa regula os ambulatórios e tal, mas a ANS, hoje, ela coloca acreditação. Ela coloca acreditação. Então, você consegue acreditar uma série de coisas. Por exemplo, tem uma acreditação, um certificado de acreditação que essa operadora tem, ela consegue esse certificado, o capital regulatório dela pode ser menor. Então, ela ganha com isso. Então ela vai lá e faz uma acreditação. Para ter acreditação, ela tem que ser boa naquilo. Né? E tem várias acreditações que você pode fazer numa operação de saúde. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa que é regulada, mas é um incentivo. Entendeu? Uma outra coisa, vocês devem ter visto uma matéria que saiu esse mês sobre a Amil. A Amil não é uma operadora que nasceu ontem, né? Pelo amor de Deus. Eu sou amigo do Edson, coitado, ele deve estar rolando no caixão. Né? O Edson é uma pessoa fantástica, um dos maiores empreendedores que eu conheci na minha vida, o Edson Bueno, fundador da Amil. Ele engraxava. A gente não tem mais tempo não mesmo. Acabou. Mas a Amil está com 45 planos por intervenção da ANS. Por quê? Porque não passou na NIP. NIP é reclamação do usuário. Tem muita reclamação do usuário, a ANS vai lá e bloqueia o plano. Está com 45 planos bloqueados, a Amil. Quer dizer, então, existe aí até uma... vamos dizer assim, uma intervençãozinha do órgão.
Renato, muito, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua jornada. De fato, a gente poderia ficar mais 5 horas aqui. Carol, obrigado pela maestria e atenção e educação que você conduziu o papo aí também. Culpa do Vitor, ele fez uma pergunta. Não, o Vitor, a próxima vez, Vitor, deixa a pergunta para depois, para um outro Pergunta painel, palestra, né? Que rende palestra. Espero que vocês possam permanecer conosco aí até o fim, tá bom? Gente, obrigado. Obrigada, gente.